Germancano quer sair do Fluminense. John Arias abalado. Mano Menezes definiu o time para confronto pelo Brasileirão e acabou a folga no tricolor. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento para que mais e mais tricolores saibam que nesse mesmo canal e nesse mesmo horário temos um giro de notícias do Flusão te deixando sempre informado. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo porque temos muito o que falar referente a essa semana do Fluminense que tem diversas notícias movimentando ali, até porque tivemos uma data FIFA pela frente, onde paralisou aí essa semana do Fluminense. A primeira matéria, é claro, Cano quer sair do Fluminense, surgiu esse burburinho nas redes sociais tricolores, há muitas perguntas sobre esse período que o Germancano segue fora e acabou ali vazando essa notícia que durante esse período de lesão do Germancano, ele pensou inclusive em deixar o Fluminense. Eu vou trazer esses bastidores aqui para você ficar informado, já deixando ali tudo dentro dessa ambientação do Germancano, inclusive a possível volta dele para essa partida contra a equipe de Caxias do Sul, que é o Juventude. O Fluminense, né, como eu falei ainda há pouco, retorna aos gramados no próximo domingo, dia 15, em duelo contra o Juventude em Caxias do Sul. A partida tem grande expectativa para o reencontro do Germancano, que se recupera de lesão ali que teve no pé. Eu já te trago a informação que o Cano estará entre os titulares para essa partida, inclusive o Cano vai estar ali no banco de reservas, não vai atuar, ele consegue apenas 45 minutos dentro do que pode se esperar ali para esse confronto. Até trazendo essa expectativa, é que por mais que ele esteja ali dentro do grupo de relacionados para essa partida, o Cano ainda não está 100%. Então, como eu falei, no máximo 45 minutos, isso se o Germancano entrar em campo, porque a tendência é que o Cauã Elias esteja entre os titulares. Inclusive, eu vou trazer essa confirmação daqui a pouquinho do time que o Mano Menezes definiu para esse jogo. Até trazendo aqui um pouco desse ano difícil que o Germancano vem vivendo, inclusive a importância do Fernando Diniz para esse aspecto. Tiveram ali essas apurações internas dentro do Fluminense que passaram ali que à tona durante o tempo de sua recuperação. O Cano precisou de um auxílio psicológico e o próprio Fernando Diniz chegou a conversar muito com o jogador e auxiliar ele sobre uma possível saída do Fluminense ou não. É claro, o Diniz posicionou ali o atacante a se permanecer no Fluminense, porque tem essa história, tem esse carinho do torcedor, todo esse carisma junto com ali o estádio do Maracanã por ter sido campeão da Libertadores, é o maior título da história do Fluminense e o Germancano vai ainda se tratando até mesmo psicologicamente. A gente tem que entender que é um jogador que até mesmo quando passou pelo Vasco da Gama aqui no Brasil sempre foi artilheiro e também agora no Fluminense é a mesma coisa, segue na artilharia do campeonato, teve ali sua passagem, na artilharia do campeonato do ano passado, também na Libertadores da América foi esse craque do Fluminense e esse ano não conseguiu desenvolver muito bem, tá praticamente aí meses sem entrar em campo, não sabe o que é isso por conta dessas lesões que acabaram ali prejudicando o Germancano dentro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores e da Copa do Brasil, que manteve esse jogador fora durante há muito tempo, ou seja, ele foi convencido pelo Fernando Diniz a esquecer da ideia de sair, exatamente. Ele estava com essa ideia de sair, de se despedir do Fluminense por conta desse histórico de lesões, não está conseguindo mais se adaptar, até mesmo não prejudicar o clube. Psicologicamente ele estava muito afetado em relação ao que ele estava acarretando ao Fluminense e decidiu ali que iria sair. O Fernando Diniz, em uma conversa com ele, optou em manter o jogador consciente em relação a essa permanência dele junto ao elenco tricolor. Prosseguindo com o giro de notícias, Arias abalado. Exatamente o Arias que está atuando na data FIFA pela seleção colombiana. E agora chegou ao fim, né? A data FIFA se encerrou e o Fluminense está aguardando o retorno de John Arias, que estava atuando pela seleção colombiana. Foi titular nos 2 jogos feitos pela Colômbia, no empate contra o Peru em 1-1, e na vitória contra a Argentina por 2-1. O atacante retornará ao clube após imbróglio para ser negociado com o futebol europeu. Exatamente, eu vou trazer sobre isso. A tendência, né, é que ele se apresente e se torne peça, inclusive estará entre os titulares para o confronto contra o Juventude. A realidade, até mesmo para passar para você de casa e entender mais ou menos como que está funcionando, o John Arias ainda está bastante chateado com o que aconteceu com o Mário Bittencourt. As informações que eu tenho é que, claro, eles se compreendem, se respeitam pelos cargos, a hierarquia dentro do Fluminense, mas o jogador e também a sua staff ainda estão muito chateados com o que aconteceu em relação ao John Arias não ter sido vendido ao futebol europeu quando recebeu a proposta, e também ali do Girona, é claro, e também quando recebeu a proposta para ir jogar na Turquia no Galatasaray. Até trazendo essa informação mais uma vez para você poder entender, o Fluminense recusou essa oferta, que gerou em torno de 12 milhões de euros, cerca de 74,7 milhões de reais do Galatasaray. A janela fecha no dia 13 de setembro na Turquia, mas as inscrições acabaram na semana passada, ou seja, o Fluminense não pode mais voltar atrás com a decisão
decisão de permanecer com o John Arias ou não. A realidade, torcedor, até trazendo esse bastidor mais uma vez, existia um acordo entre o John Arias e a diretoria do Fluminense, principalmente com o Mário Bittencourt. O acordo era, o Fluminense precisa vender o John Arias caso surja uma proposta girando em torno de mais de 10 mil reais. Esse era o questionamento. Surgiu uma proposta, de mais de 10 milhões de reais. Surgiu essa proposta em questão, tem mais de 10 milhões, o Arias teria que ser vendido. Não teoricamente dessa maneira, mas a proposta teria que passar para o jogador, não poderia ser ali encerrada pelo Fluminense, que foi o que aconteceu. O Fluminense não deixou o John Arias pensar na proposta do Galatasaray, não deixou o John Arias pensar na proposta do Girona, ele encerrou a negociação e havia ali um tratado entre a staff do jogador e também a diretoria do Fluminense que não foi cumprido. Isso chateou muito, esse imbróglio ali acabou até atrapalhando, porque o John Arias vai lá para a Colômbia e não tem esse diálogo tão claro da diretoria com o jogador durante aquele período, e o Arias retorna agora para tentar ali consertar todo esse descontentamento que está acontecendo dentro do âmbito tricolor. Apesar de tudo isso, ele é crucial, né, para esse restante de temporada do Fluminense. O Arias é aguardado no clube, inclusive tem contrato até o final de 2026 e deve sim atuar entre os titulares contra o Juventude. Só para lembrar, o Fluminense viaja na sexta-feira para Caxias e deve realizar algumas atividades no sábado, no dia que antecede a partida, ou seja, o Mano Menezes sempre com esse esquema de viajar antes para poder treinar um pouco dentro ali do âmbito da partida, no local da partida, no estado da partida, para depois poder, é claro, realizar esse jogo tão importante contra a equipe do Juventude. Prosseguindo com as notícias, Mano Menezes definiu o elenco titular, exatamente. O Fluminense já tem possivelmente ali um elenco que está sendo treinado durante essa semana. O Mano Menezes já esboçou ali uma imagem do elenco que deve vir, é claro, para esse confronto tão importante contra o Juventude. A escalação provável já trago para você agora, para você ficar 100% informado. É o goleiro Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Thiago Silva e Thiago Santos, e na lateral esquerda Marcelo. Meio de campo Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, e o trio de ataque John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Essa deve ser ali a permanência mantida pelo técnico Mano Menezes, mantendo o mesmo projeto que vem ali agregando essa sequência de vitórias no Flu, e é claro, esse saldo positivo que é estar se afastando da zona do rebaixamento de pouco em pouco. Vale ressaltar, torcedor, que ainda não é o momento, tá? O Fluminense não tá no momento de relaxar, de diminuir ali, de ficar tranquilo, não é o momento ainda, porque ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muita água para rolar, e esse é o momento do Fluminense estar ali adepto e apto, é claro, a pensar o quanto antes e se distanciar cada vez mais, visando ali novos ares em relação ao que pode ser aplicado. E aí, eu quero saber aqui embaixo, já chamando a sua participação para esse vídeo, chamando também o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, eu quero saber aqui embaixo a sua opinião. Esse é o elenco ideal para o Fluminense? Lembrando que o Germancano volta, pode ser peça útil para o técnico Mano Menezes. Eu quero saber de você, se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários a sua participação, é muito importante aqui no nosso canal. É claro, também se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Prosseguindo com o Giro de Notícias, acabou a folga, exatamente, se encerrou a folga aqui do Fluminense em relação a esse aspecto da partida contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul, a equipe que teve ali durante a data FIFA um período de descanso, não iria participar em relação até mesmo o que a seleção brasileira vem propondo em relação aos jogos, e o Fluminense ficou sexta, sábado e domingo em folga. O Mano Menezes deu ali esse descanso ao elenco tricolor, que retornou durante essa semana e já está treinando desde segunda-feira, treinando e empenhado em melhorar, é claro, dentro do aspecto do que busca na tabela do Campeonato Brasileiro, como eu falei, saindo dessa zona da degola o quanto antes, se distanciando, e também ali se mantendo vivo na disputa da Libertadores da América, que é o que o Fluminense sonha dentro desses aspectos na temporada de 2024. Até falando um pouco por conta disso, é uma folga que foi dada pelos jogadores porque vivem um momento muito complicado em relação até mesmo ao psicológico. É o Fluminense que vem de uma troca de treinadores, está hoje com o Mano Menezes, que vem implementando um trabalho muito bom e vai conseguindo livrar o Flu dentro dessa zona da degola, mas que não teve um descanso desde que chegou. O Thiago Silva, por exemplo, que foi um desses destaques da equipe tricolor, esteve ali na Inglaterra durante esse período porque foi rever os filhos. Ficou bastante tempo longe ali das suas crianças, que jogam em elencos da Inglaterra e ficam por lá, até mesmo para poder ter essa vivência de atleta. Então o Thiago Silva foi lá relaxar a cabeça e tudo mais. Esses são os aspectos que vão acontecendo dentro do Flusão. Galera, vai chegando ao fim mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque é muito importante. Dessa maneira, mais e mais pessoas vão saber que a gente tem todos os dias aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário um giro informativo do Flusão, te deixando 100% informado. Galera, eu vou me despedindo por aqui, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço.